Olá, sejam muito bem-vindas a esta aula especial de Natal. Estamos a chegar à época mais mágica do ano, mas também a mais caótica. À altura das luzes, das músicas, das listas de presentes, mas por outro lado, da pressa, da comparação e do consumo sem parar. É fácil deixarmos levar pela ideia de que o Natal perfeito é o das decorações perfeitas, da casa perfeita, das roupas de Natal, da árvore que parece saída de uma revista. Parece que precisamos sempre de comprar mais qualquer coisa. Mas este ano eu quero propor-te uma outra coisa. Um Natal mais simples, onde o foco não está no que compramos, mas sim no que vivemos e no que podemos guardar em forma de fotos, que serão um dia as nossas memórias. Porque no fim, o que realmente fica não são os embrulhos, nem o número de presentes, mas sim os pequenos momentos que vivemos juntos, os momentos que colecionamos em família. Foi exatamente por isso que eu criei esta aula, para te mostrar que não precisas de grandes produções, nem de comprar mais nada para ter fotos de Natal bonitas e cheias de significado. Com o que já tens em casa e o teu telemóvel, podes criar fotos com a vossa história, no vosso cantinho, fotos que um dia vão ser as recordações mais preciosas dos teus filhos. Antes de começarmos, vou apresentar-me. Eu sou a Maria, sou mãe e adoro fotografia. Sempre sonhei que, quando fosse mãe, ia ter fotos lindas com a minha filha, a dar-lhe o banho, o colo, os abraços, mas quando ela nasceu, aconteceu tudo menos isso. Eu percebi que no meio da nova rotina eu praticamente não aparecia nas fotos. Eu tinha muitas fotos dela, mas só aparecia em algumas selfies. E dei por mim várias vezes a pensar, se me acontecer alguma coisa, como é que a minha filha vai saber como eu era, como eram os nossos dias, como é que ela se vai lembrar de mim, se eu não existo nas fotos. E esta realidade começou a doer tanto que eu decidi mudar. Dei uma oportunidade ao telemóvel e fui aprender tudo o que eu podia sobre fotografar e editar com o telemóvel. Sem esperar pelo momento certo, pela sessão fotográfica perfeita, sem deixar passar mais tempo do que o primeiro ano de vida dela, que já se tinha evaporado. E quando finalmente percebi como podia aparecer nas fotos de forma natural, comecei a registar o que eu sempre quis. Foi assim que nasceu a marca Edita com a Maria, com o propósito de ajudar outras mães a fazerem exatamente o mesmo, a guardarem o que têm de mais bonito, o tempo com os filhos. Porque na verdade a infância só dura 12 anos e esse é o exato tempo que temos para guardar estas memórias. E é por isso que te quero mostrar como podes criar fotos com história já este Natal, usando o que já tens. Vamos falar de como construir cenários simples com o que já tens e vou mostrar-te exemplos práticos com fotos minhas, de outras mães que estão no curso e alguns exemplos da minha pasta secreta do Pinterest. E quero deixar já aqui uma coisa muito clara. Eu vou mostrar-te vários tipos de elementos decorativos, mas a ideia não é, eu repito, não é misturar todos, tá? Só vou mostrar vários para garantir que algum deles tu tens em tua casa e assim pegas no que faz mais sentido para o teu contexto familiar, para os vossos hábitos e usas então nas tuas fotos. Lembrem-se sempre, a regra é simplificar. Eu costumo dizer isto que é o simples funciona, o simples resulta. Então vamos à parte prática antes de pensarmos no que quer que seja algo essencial, que são as cores. As cores, elas criam o ambiente da foto. E eu, quando penso em Natal, penso em branco, em bege, em dourado, em vermelho e em verde. E o truque é, escolhes uma ou duas cores de base e depois uma outra de detalhe que vai dar o toque natalício. Por exemplo, branco com vermelho, branco, bege e vermelho. Pode mesmo ser, por exemplo, branco, bege e verde ou branco, bege e dourado. Essa é assim a combinação mais elegante. E o branco e xadrez. Com isto, tu já tens metade do trabalho feito, porque se as cores estiverem em harmonia, o olhar vai direto para aquilo que é essencial, que são vocês. Então agora vamos à parte das roupas. E o truque é, não compliques. Pensa nos vossos roupeiros. O que é que vocês têm em tons neutros? Branco, bege, castanho claro, verde seco. Aposta nesses tons. E depois, se quiseres, dás o toque natalício, juntando, por exemplo, um elemento, uma camisola, um gorro, por exemplo, vermelho. Foi exatamente isso que eu fiz aqui nesta foto. Consegues ver como um cenário branco com uma única peça de roupa vermelha e uns brilhos, umas luzes na edição da foto são suficientes para me remeter para uma foto de Natal. E porquê? Porque o foco está em nós, está no momento, no abraço em família e não propriamente no cenário. Eu sei que é fácil, nós somos bombardeados constantemente com a ideia de que preciso ter as camisolas de Natal todas a condizer. Eu própria já caí nisso nos primeiros meses de vida da Lara. Ela nasceu em novembro e em dezembro foi o primeiro Natal e nós tínhamos umas camisolas de Natal e a foto que saiu foi esta, que não tem nada a ver com a foto que eu consegui depois de aprender realmente
a fazer fotografias com o telemóvel. E atenção, esta foto foi feita com máquina. A foto que eu te mostrei antes foi feita com o telemóvel, com o meu telemóvel. Agora sim, vamos falar dos detalhes ou da decoração propriamente dita. Começamos pelas mantas. E porquê? Porque o Natal pede mantas. As mantas trazem aquela sensação de aconchego, então o que é que eu recomendo? Se tiveres uma manta branca ou bege, ou pode ser mesmo uma colcha ou um edredom, já vai servir de base para fazermos aqui um cenário, por exemplo, à frente da árvore de Natal. Este cenário que eu tenho aqui foi feito exatamente assim. Eu tenho este cobertor branco, fofinho, que tem textura, por baixo tenho um edredom e por baixo disso tenho um tapete daqueles de criança, um tapete daqueles da Decathlon, de várias marcas aí à venda. Eu gosto de usar esse, era o que eu tinha ali quando ela era mais pequenina e na verdade ainda continuamos a usar de outras formas. Eu decidi pô-lo aqui por baixo porque fica mesmo muito confortável para depois podermos estar aqui à vontade. Pode ser a fazer um jogo, enfim, o que quer que seja. Ok, porque é que eu não recomendo uma manta, por exemplo, vermelha, para fazer a base completa à frente da árvore de Natal? Por um simples motivo. O branco da colcha, da base onde nós estamos, vai ajudar a fazer o quê? A trazer e a refletir a luz aqui dentro de casa onde nós estamos. Portanto, o branco vai trazer mais luz para as nossas fotos. Então, se possível, tenta encontrar uma base que seja clarinha. Branco, bege, enfim, o ideal é mesmo branca. E eu quero-te mostrar como isto resulta mesmo. Olha como é que estas fotos junto à árvore de Natal, com uma manta branca no chão, trazem a sensação de aconchego. Estas duas fotos, elas são de uma mãe que está no curso, no Edita com a Maria, e repara como a bebê recém-nascida, ela não tem qualquer roupa de Natal. Ela tem um simples body branco, a mãe está de branco, tem muita luz natural, elas não têm nenhuma luz de estúdio, e conseguiram fotos lindas e naturais, e onde a mãe aparece com a bebê. Seguimos para as almofadas, elas vão trazer aconchego também, como as mantas, e tu podes colocá-las como no chão ou encostar assim à parede. O cenário que tinha trazido foi todo branco. Porquê? Porque podes não ter almofadas de cor vermelha ou verde, então se tu tiveres sim só o cenário todo branco ou bege, tu já vais conseguir um excelente resultado. Fica muito simples, muito minimalista. E sim, tu tens de certeza uma almofada branca em casa, porque podes usar até as almofadas da tua cama com uma fronha branca, uma fronha simples de lençol. Okay? Claro que se tiveres a tal almofada colorida, quer seja assim, xadrez ou vermelho ou verde, podes trazer sempre esse elemento como um apontamento de cor, tal como fez a mesma mãe que viste na foto anterior, mas aqui com a filha mais velha, e ela aqui já mudou um bocadinho, acrescentou ali uns elementos extras. Ai Maria, mas o cenário à volta da minha árvore não fica tão clean, eu não tenho o espaço como tu tens organizado assim, vai ficar mal, vai-se ver outras coisas, como é que eu vou fazer a foto? Ok, vais mudar então a tua posição e eu vou-te mostrar como. Então vamos fazer o quê? Vais precisar que alguém tire a foto ou que tenhas um tripé destes selfie stick. O que é que vamos fazer? Vamos abrir o tripé e vamos colocar aqui o telemóvel, vamos nos deitar aqui e vamos fazer a foto assim daqui de cima, de forma a que apanhe um pouco da árvore. Agora vamos passar à parte das luzes de Natal. Neste caso eu tenho aqui estas luzes, não são necessariamente de Natal, mas são luzes daquelas extra. Isto também funciona para dar o toque de luz de Natal. Já vos vou mostrar depois uma foto. Mas as luzes de Natal, por exemplo, da árvore de Natal, quer seja de noite ou de dia, vamos deixar sempre ligadas. Depois, na parte da luz também há aqui um outro ponto que é, por exemplo, podes deixar o candeeiro pequenino lá atrás ligado, de luz quente, porque ele vai trazer a sensação de aconchego que nós precisamos para as nossas fotos de Natal. Se for de noite, a luz da árvore de Natal pode dar um belo efeito nas nossas fotos, se soubermos depois fazer as fotos. Junto à árvore de Natal eu diria que podemos fazer, por exemplo, fotos de silhueta, que é aquelas em contraluz, ou podemos fazer fotos como esta aqui do exemplo que eu dei à minha filha, um conjunto de luzes, não eram estas, mas eram umas diferentes, dei-lhe para a mão, para quê? Para iluminar o rosto dela, porque senão não tinha luz na cara dela, ok? E ficam muito giras, só precisam, essas precisam mesmo muito de ser depois trabalhadas ali na parte da edição, com um preset e mais alguns ajustes. Depois, decorações de Natal propriamente ditas, então podemos ter pinhas, enfeites da árvore de Natal, que não precisam estar só aqui na árvore, nós podemos espalhá-los aqui pelo nosso chão. Aqui eu não vejo necessidade de o fazer, porque senão vou sobrecarregar muito
o cenário. Mas se eu estiver a fazer fotos como estas que eu fiz aqui no quarto, que o cenário era todo branquinho, faz todo o sentido eu trazer pequenos elementos destes decorativos para cima da cama, porque eles vão fazer a referência à foto de Natal. Nesta foto, por exemplo, eu também trouxe as tais luzes. Olhem esta ideia, por exemplo, da minha pasta secreta do Pinterest. Como podemos fazer uma foto de um bebê em que basta termos uma base branca, depois colocamos umas bolas, umas luzes de Natal e a foto fica super bonita, porque o toque final é sempre dado na edição, não há forma de fugir a isto. Em alternativa, também podemos fazer a substituição do fundo com a app de inteligência artificial. Eu ensino isso no curso e a app que eu dou neste momento até já tem a opção gratuita de poder testar esse método. Tem um limite de fotos por mês, mas não tem marca d'água. Outros elementos que nós podemos trazer, por exemplo, as canecas de Natal, diferentes tipos. Todos a beber uma bebida numa caneca de Natal ou a fingir que bebem. E mesmo que não tenham uma caneca assim destas de Natal, vocês com uma caneca branca e uma fitinha assim destas, por exemplo, a caneca branca, e se a fita for vermelha ou verde ou dourada, vocês conseguem, por exemplo, dar assim um lacinho de lado e automaticamente, se tiverem isto na mão, estão a beber ali com o laço assim, vocês conseguem dar este efeito, este toque de Natal também nas vossas fotos, estes pormenores, estas coisas que trazem esta ideia do presente. A caneca remete-nos para uma bebida quente, portanto para esta coisa do aconchego. Então tudo isto vai trazer esta sensação de Natal, mesmo que eu não tenha um cenário lá atrás, eu posso usar assim estes elementos pontuais que vão trazer vão remeter para esta ideia de Natal. Podes inclusive pegar num tabuleiro de qualquer cor, um tabuleiro que tenhas aí em casa, e depois arranjas o paninho que tenhas aí em casa, se tiveres algum paninho de cozinha daqueles de Natal, pode ser mesmo assim com os desenhos ou lisos ou com xadrez, e vamos esticar, vamos estender assim o pano, vamos trazer um prato. Eu podia ter trazido um prato mais pequeno, por acaso trouxe este grande, mas trazíamos, por exemplo, um prato com umas bolachas de gengibre, umas bolachas de Natal, trazíamos umas canecas, colocávamos assim na cama, como o exemplo que eu estou aqui a dar, colocávamos assim e teríamos um lanche de Natal, e não precisas ter nada para fazer isso, portanto, tu depois com os acessórios é que trazes essa sensação de Natal. E uma última ideia de foto será, por exemplo, a lerem um livro. O livro não tem que ser necessariamente a remeter para o Natal, porque o mais importante é que à volta algum elemento remeta para isso, por exemplo, uma peça de roupa vermelha ou uma decoração lá atrás. Reparem como aquela ideia das fitas de Natal e do lacinho pode ser útil até para trazer detalhes, por exemplo, a uma caixa de madeira. Esta caixa já me foi oferecida há algum tempo, eu mantenho-a aqui e, na verdade, quando chega ao Natal, eu posso utilizá-la por baixo da árvore e posso até ter aqui este lacinho que me dá logo aquela ideia de Natal. Fica sempre bem e fica melhor do que se só tivesse este lado, porque aqui eu consigo dar o toque. Imaginando, eu podia só ter isto no meu cenário, uma almofada vermelha, este cesto e pronto, e já estava. Às vezes pequenos detalhes fazem toda a diferença e não é preciso ter um cenário muito, muito elaborado. A grande questão aqui é que estas fotos vão ser feitas no vosso cantinho, no vosso Natal real, em vez de ser num cenário qualquer encenado. Para vocês e principalmente para os vossos filhos, a vossa casa é o vosso lugar de amor. Então é onde crescem, onde riem, onde a vida acontece todos os dias. E não há cenário mais bonito do que esse. Podemos arranjá-lo e dar-lhe pequenos toques. O que eu quero é que uses estas ideias para teres fotos que mostrem esse amor, essa ligação, essa beleza, e para que um dia mais tarde os vossos filhos possam olhar para as fotos e voltar a sentir quão especial era aquele vosso espaço de família, aquele Natal. Agora, tudo o que eu te mostrei até aqui é só o começo, porque há um segredo que muda tudo para ter fotos que contam histórias, que transmitem a magia e o amor do que vocês vivem. E qual é o grande segredo? É ter um método. Eu só quando comecei a ter método é que eu consegui realmente ter resultados, porque até lá eu andava às escuras e a tentar adivinhar. Tentava uma ideia que via aqui, uma ideia que via ali, mas depois, na verdade, eu não conseguia ter resultados consistentes. E que método é esse? É um método que te ensina a fotografar com intenção, que te diz o caminho é por aqui e fazes A, B, C. E isto vai permitir que tu deixes de tirar 1000 fotos iguais e comeces realmente a tirar e a guardar as fotos certas. Eu já falei disto anteriormente, mas neste momento nós estamos a viver na era do excesso de fotos, excesso de tudo.
um dia mais tarde não vais conseguir encontrar-te no meio de tantas fotos. Então é muito importante que tu comeces a trilhar esse caminho já. E no Edita com a Maria, eu ensino-te passo a passo para esse método, desde como preparar o momento, como saber quando as crianças estão preparadas e como saber quando é que não deves fazer de forma alguma a foto, porque sim, há momentos em que tu não deves levá-las para a foto, como enquadrar, coisas específicas do telemóvel, até depois à parte da edição onde acontece a magia final. E tudo isto usando o telemóvel e a partir do momento em que tu aprendes, isto começa a ser rápido, começa cada vez mais, à medida que se vai treinando, vai sendo cada vez mais natural. Este método é um método que se encaixa especificamente na rotina de mães, porque é um método que eu uso no meu dia-a-dia, com um trabalho a tempo inteiro, com esta marca ainda para gerir e a registar fotos. Eu já consegui imprimir as fotos do primeiro ano até mais ou menos ao ano e meio da minha filha, portanto consegui fazer a seleção, imprimir, e tudo isso implica muito tempo. E eu consegui, porquê? Porque tenho um método, porque agora eu já não perco horas a editar uma fotografia ou a pensar como é que eu agora vou para a foto com a minha filha. Quando faço determinadas sessões assim mais do género destas, são muito rápidas, duram menos de 10, 15 minutos, nunca podem durar mais, ok? As crianças têm um período de atenção muito limitado, sobretudo nas primeiras idades. Então o método é aquilo que te vai realmente trazer o resultado que tu procuras. Só com o método, eu garanto. Até lá vais andar sempre a tentar fazer uma ideia daqui, a tentar fazer uma ideia dali, de vez em quando acertas, mas depois no geral, se sentes que falta a consistência, então o curso é para ti. Quero muito que saias desta aula a sentir que é possível sim criar fotos com alma, com história, com o que já tens, sem complicação e onde tu apareces e fazes parte da história. Porque o Natal é sobre isso mesmo, é sobre o que sentimos, o que vivemos, o que guardamos. O meu curso é feito para mães reais, com pouco tempo, mas com muita, muita vontade de guardar aquilo que nunca mais volta. Portanto, que este Natal possas guardar aquilo que mais importa, a infância dos teus filhos e contigo lá dentro. Beijinho e bom Natal!